Deus é fiel. Avança. Abando de provas deve falar. Abando a placheira para as comandantes. Amém? Amém? Números 23. O mal não tem força na casa de Deus, não, irmãos. O mal não tem força na casa de Deus, não. O inimigo não consegue esconder. Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela. Fala assim: o Espírito Santo de Deus revela o oculto e escondido. Fica lá escondido. O Senhor revela. Números 23. Números 23, versículo 19 em diante. Essa palavra é forte. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta. Vamos lá? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que eu recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Vamos lá? Eis que eu recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Quem é abençoado? Levanta a mão. Fala assim: ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus, vamos lá, o Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles. Olha que declaração forte, irmãos. O Senhor seu Deus é com ele, nele e entre eles. Você pode falar isso? Levanta as mãos. Fala assim: Deus é comigo. Fala assim: o Senhor é com Israel, o Senhor está nele e entre eles. Olha aí. E se ouve alarido de um rei. Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Vamos lá. Quem é o rei? Jesus. Quem é o rei? Jesus. Quem é o rei? Jesus. Se ouve alarido de um rei no meio de Israel. Quem é Israel de Deus? Fala eu. Ao alarido de um rei no nosso meio. Jesus, que não pede guerra. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como do boi selvagem. Eita, é muito forte isso aqui, hein? Olha aí. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nem tempo, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito, hein? Olha o que muita gente vai falar a teu respeito aí, ó. Deus vai fazer coisa tremenda no nosso meio. Eis que o povo se levantará como leoa. Fala assim: eu vou me levantar como uma leoa. Vai lá, vai lá. Fala: eu vou me levantar como uma leoa. E se firmará como leão. E não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui na tua presença. É nessa unção aqui, na força do boi selvagem, tomando posse da tua palavra. Porque não tem declaração mais poderosa do que a palavra do Senhor na nossa vida. Nós viemos aqui, Pai, apropriar de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. E nós vamos sair daqui com mais graça, com mais força, com mais autoridade e poder do Espírito Santo. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é muito forte do começo ao fim. Porque Balaão foi levantado para abençoar, mas num dado momento ele se perdeu por causa do dinheiro. Ele foi pago para poder amaldiçoar. Só que todas as vezes que ele ia amaldiçoar, a maldição não tinha força.
Porque quem é abençoado por Deus, não adianta o inimigo levantar quem quer que seja para amaldiçoar, porque não vai levantar. Por 3 vezes, irmãos, por 3 vezes o inimigo ele fez sacrifício. Ele fez sacrifício nos montes para poder amaldiçoar Israel. E todas as 3 vezes que Balaão subiu no monte com aquele sacrifício para poder amaldiçoar, ele não conseguiu amaldiçoar. Porque não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Fala assim: contra a minha vida não vale encantamento. Levanta as mãos. Não adianta, quem é abençoado e blindado pelo sangue, não adianta fazer macumba, maldição, não adianta afirmar, não adianta pensamento contrário, não adianta nada que não é de Deus, porque ele não tem força. Maior é o poder de Deus na vida do povo. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus, irmãos, não é homem para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus determina algo na nossa vida, Deus cumpre-nos. Existe um processo na nossa vida. Os processos, eles são necessários para crescimento. A coisa mais fácil que tem, eu sempre falo aqui, a coisa mais fácil que tem é Deus abençoar. Só que Deus não quer só te abençoar, Ele quer que você seja uma bênção. Deus não quer só te abençoar, Ele não quer que você receba uma bênção. Ele quer que você viva na fonte. Ele quer que você seja uma bênção. Deus quer que você o priorize, que você o busque como o bem maior da sua vida. É buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, que é a vontade de Deus aqui, ó. A palavra de Deus é a justiça de Deus. É justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai nos dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Coloca a mão assim e fala assim: o reino de Deus está dentro de mim. E ele é tomado por esforço. Se a gente não se esforçar, você não toma o reino de Deus. Você tem que se esforçar contra as mentiras do diabo, porque a guerra, o inimigo faz a guerra onde, irmãos? O campo de batalha, na mente. É na mente que o diabo quer jogar a seta dele para falar que você não vai conseguir. Mas você tem o capacete da salvação. Você tem a mente de Cristo. Você tem os pensamentos de Deus a teu favor. A Bíblia declara que os pensamentos de Deus são de bem e não de mal. E assim como imaginou na sua alma, assim é. Então não espere coisa pequena de Deus, porque Deus não é pequeno, Deus é grande. Deus é tão poderoso que Ele consegue medir as águas de todos os oceanos do mundo inteiro, na concha da mão. A terra é o estrado dos pés do Senhor. Já parou para imaginar o tamanho de Deus, irmão? Salmo 24, a terra é toda de Deus, o mundo e tudo que nele há. Por quê, irmãos? Porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi Deus que criou, Ele que chamou a existência. A terra era sem forma e vazia. Foi Deus que deu forma, foi Deus que criou o homem. Você está aqui por um propósito maior, irmãos. Você está aqui por um propósito maior. Deus estabeleceu um propósito na sua vida desde a eternidade. Então, assim, confia no poder de Deus, porque Deus não é homem para mentir. O que Deus promete, Ele cumpre. Às vezes nós passamos por muitos testes, a gente passa por muita coisa na vida da gente. Deus permite, porque Ele quer saber o que vai sair de nós. Lá em Deuteronômio 8, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para testar o povo, para saber o que estava no coração do povo. É porque na hora da aprovação, na hora dos testes, que sai de nós, irmãos, ou a convicção de que Deus realmente tem poder para cumprir, ou a dúvida, ou o medo. Então Deus, Ele quer lidar com essas coisas, porque Ele quer um povo que confia nele. O povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e fará proeza. Está escrito lá em Daniel. Então, quanto mais a gente conhece a Deus,
e a gente faz proeza. Quer ver, irmãos? Deus sempre escolheu gente que ninguém dava nada. Estava lá os midianitas fazendo a farra, destruindo a alimentação do povo de Deus, deixando o povo enfraquecido, miserável, e o povo correndo. Até que o Gideão, ele decidiu enfrentar. Porque é assim que acontece. Quando você se levanta na força do boi selvagem, como está escrito aqui, ó, ninguém te segura. É o que está escrito aqui, ó. O povo ficou cativo no Egito, até Deus determinar a saída do povo de lá, irmãos. Faraó foi botando bando, escravizando, oprimindo o povo, até o dia que Deus colocou um basta. Quando Deus determinou a saída do povo, Faraó não conseguiu segurar o povo lá, porque o povo é de Deus. E o povo, quando saiu de lá, não saiu de mão vazia. O povo saiu com as mãos cheias. O povo que era escravo saiu do Egito rico. E Deus arruinou com o Egito. Faraó perseguiu, mas o mar vermelho explodiu na cara dele. Porque há limite, irmãos, para toda ação do mal. O inimigo não está autorizado a fazer o que ele quer com o povo de Deus. Deus até permite ele perseguir, mas o Senhor, ele entra com juízo, porque o nosso Deus é justiça. A Bíblia vai dizer que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Deus tem uma balança na mão. Está escrito lá no Cântico de Ana. Quando Deus põe na balança, ele pesa e ele retribui cada um de acordo com as suas obras. Então não adianta a pessoa semear o mal e achar que não vai dar nada para ela, porque o que ela está plantando ela vai colher. É a lei da semeadura. Está vendo como que o diabo engana as pessoas? Leva as pessoas a viver uma vida contrária à vontade de Deus, sem temor, fazendo a maldade, e acha que não vai dar nada. Mas dá, irmãos, porque existe um Deus que é justo. Deus, quando ele decidiu tirar o povo de lá, Deus tirou o povo com o quê? Com a força do boi selvagem. Quantos aqui já viram o boi selvagem? O boi é um animal de carne, irmão. Eles colocam carne no boi. Só que o boi, quando ele é um boi selvagem, ninguém põe carne nele, ninguém põe a mão no boi, ninguém pega ele. E Deus, ele quer que você tenha esse entendimento, que uma vez que ele te tirou do Egito, das garras do diabo, ele te tirou do mundo, porque o Egito simboliza o mundo, e o faraó simboliza Satanás e os egípcios, os demônios. Quando Deus te tirou de lá com mão forte, a Bíblia vai dizer que o Senhor tirou a força, o povo de lá com a força do boi selvagem. Tem algumas traduções que falam todo selvagem. Por quê? Porque nada vai te segurar. Nada vai deter o que Deus tem para você. Quem entende isso aqui, irmãos? Aleluia, Deus. Lá em Isaías 14, a Bíblia diz que se Deus determinou, quem vai invalidar? Se a mão de Deus está estendida, quem pode fazer a mão de Deus tornar para nós? Então, irmãos, quando Deus determina algo para a minha vida, para a tua vida, é só a gente se lançar na vontade de Deus e acreditar e confiar que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Existe um propósito de Deus nos dias mais difíceis da nossa vida. Quer ver, irmãos? Deus, ele fez 4 estações. Todas elas são importantes. Há quem diga assim: nossa, eu não gosto do inverno. Tem gente que tem dificuldade com o frio, mas o frio, o inverno é necessário. Tem gente que fala: nossa, eu não gosto do outono. Por quê? No outono o vento sopra, irmãos, arranca todas as folhas das árvores. As árvores ficam todas feias. Sabe aquela fase da sua vida que você está vivendo o outono, onde o vento está soprando, e você olha e não vê beleza nenhuma? Ali tem um propósito. É Deus tirando o velho para trazer o novo. Deus não vai colocar coisa nova em cima de coisa velha. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. O outono é necessário. Esse vento que sopra, essa dificuldade, esse deserto que a gente vive, é para Deus remover os galhos secos, aquelas folhas secas. Deus vai tirando a nossa vida, irmãos. Os embaraços, os empecilhos, os impedimentos. Ele nos leva para casa
Porque o que não custa nada não vale nada. O que adianta Deus florir sua vida, mas você não passar pelo outono, pelos desertos, para dar valor ao que Deus te deu? Por que o filho pródigo pegou uma herança e jogou na lata do lixo? Porque não custou nada para ele. Ele pegou a herança do pai dele. O pai dele que granjeou, que trabalhou. Ele não fez nada para ter aquilo. E ele não estava maduro o suficiente, embora fosse dele. Ele não estava maduro o suficiente para tomar posse daquela bênção. Tanto é que ele fez besteira. Assim é na nossa vida, irmãos. Jesus já conquistou tudo. Nós já temos todas as bênçãos. Aí você fala, nossa, eu já tenho, então por que eu estou vivendo isso? Porque Deus não quer que a gente tenha a atitude do pródigo. Deus não quer que você pegue algo grande, maravilhoso, que Jesus conquistou lá na cruz, para embelezar a tua história, a tua vida, e você pega aquilo e joga fora. Então é nessas estações, nos desertos da nossa vida, que Deus vai abrilhantar o nosso caráter. Ele vai nos lapidar, Ele vai nos ensinar a dar valor, Ele vai amadurecer a nossa vida, para quando a vitória chegar, você vai falar assim, essa vitória teve preço. Eu tive que atravessar um deserto, eu fui lapidado, eu chorei muitas vezes, Deus permitiu eu passar algumas madrugadas em claro, Deus requereu de mim um jejum, uma consagração, eu abri mão de algumas coisas para eu poder estar aqui, eu não caí aqui de paraquedas. Deus quer nos dar legitimidade, irmãos. A gente só tem autoridade sobre as coisas que a gente vence. É por isso que hoje o que dói em você, amanhã vai ser sua mensagem. Tudo aquilo que te pressiona hoje vai te dar autoridade amanhã. Você está sendo pressionado por algo, pode saber, Deus vai te dar muita autoridade nessa área. Você só precisa abrir a mente e compreender o propósito de Deus, que você não está passando por isso à toa. Você está passando com um propósito, que Deus quer te levantar numa unção maior. E é nessa força que tu foi selvagem. Sabe? Tem um verão onde o sol brilha, tudo maravilhoso, ó, o sol, o calor, né? Quantos gostam do verão? É bonito, né, irmãos? Tem tudo ensolarado, é bom para secar roupa, né? É maravilhoso. Você abre a casa, você veste uma roupa mais leve. A gente come menos, porque tem época no frio, a gente come mais, né? A gente tem uma necessidade maior de comer uma comida mais quente, aquela comida mais consistente. No calor a gente já come uma salada, a gente não tem tanta necessidade de comer uma comida pesada. Então, irmãos, todas as estações da nossa vida são necessárias. Não adianta a gente falar, ah, mas eu não sei o que eu estou passando, isso aqui. Você pode até me entender agora, mas um dia você vai entender. Foi fácil para Jó? Jó, o Senhor deu testemunho acerca dele. Só depois que tudo passou, irmãos, que ele teve entendimento do propósito. Porque quando a gente está vivendo uma dor, uma dificuldade, não é tão fácil compreender assim. Não é, irmãos, porque está doendo. Quando a pessoa está com uma ferida aberta, adianta o médico falar assim, não, você não está doendo, ele vai ignorar a queixa do paciente? Não vai. Ele sabe que está doendo. E tem ferida, irmãos, que para não infeccionar tem que lavar muito. Eu trabalhei muitos anos no hospital, eu já trabalhei na urgência. Chegava a criança lá ferida, machucada, tinha criança que tinha que fazer sutura, até dar ponto. Como essas crianças gritavam, choravam de tremer a bochecha, irmãos. Porque se o machucado é um machucado recente, vai dar anestesia, vai pegar. É mais fácil controlar. Mas se é uma ferida que já está contaminada, a anestesia não pega. Não pega. Aí o médico vai ficar com dó, vai deixar aquilo ali? Não. Os pais têm que segurar, tem que vir mais técnico de enfermagem, tem que vir gente segurar, tem que ser na marra, tem que ser a força. Por quê? É por bem. Porque se não cuidar daquilo ali, pode levar a criança a perder até o membro. Aquilo ali pode contaminar de tal maneira que de repente tem até que cortar. Então a gente tem que tem que ter esse entendimento, que tem coisa que dói, mas Deus está limpando a nossa vida, está tirando aquelas mazelas, coisas que vêm para poder infeccionar, para te neutralizar, para você não viver o propósito. Aí você está gritando, está pedindo Deus para parar, e Deus está falando, não, eu tenho que cuidar
que limpar. Eu tenho que trabalhar no seu coração, você aprender a perdoar. Eu tenho que te ensinar a ter compaixão, misericórdia. Eu vou trabalhar isso na sua vida. Isso aqui não está de acordo com a minha vontade. Então eu vou ter que trabalhar. Irmãos, Deus não deixa nenhuma área da nossa vida sequer de fora. Não adianta. Com Deus, não tem aquele negócio da gente empurrar debaixo do tapete. Vamos deixar isso aqui. Não existe isso, irmãos. Ninguém passa a perna em Deus. Todas as áreas que Deus tiver que tratar, Ele vai tratar na nossa vida. É moralidade, é no caráter. Aonde precisar da atuação de Deus, pode ter certeza. Não adianta a gente correr, achar que não, isso aqui, Deus vai trabalhar. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida para Deus, a nossa vida é dele. Ele é Senhor. Ele vai fazer o que Ele quiser. E olha, pode ter certeza de que a vontade de Deus é perfeita, ela é boa e agradável. Você não precisa temer. Mesmo que doa, porque tem momento que vai doer. Eu estou falando para vocês aqui. Vai mexer numa ferida infeccionar? Vai mexer, mas vai curar. Vai doer. Tem hora que a anestesia não pega, mas é para livramento. Tem coisa que é para livrar a nossa alma do inferno, irmãos. Tem coisa que é para livrar a vida da gente da perdição. Aí a gente está mais focado em coisas que vão passar. Não, Deus vai te dar. Mas o propósito maior de Deus não é só te dar coisas que vão passar. Porque aqui na terra a gente pode conquistar, a gente vai conquistar. Existe uma Canaã, irmãos, que tem desafio lá, que tem gigante, tem muro alto. Mas Deus já falou que é nossa terra, nós temos que crer. Só que não é só isso, não. É muito mais do que isso. Existe uma eternidade nos esperando, irmãos. E a gente tem que ter esse entendimento. Deus não está trabalhando na minha vida só para essa vida, não. Deus está me firmando, compactando a minha vida para a eternidade. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, perder a alma. Tem muita gente que vai viver na terra, vai ter mundos e fundos. Vai morar em palácio e tudo, mas tirou Deus da história. Eles acham que eles não precisam de Deus. O Deus deles é o dinheiro, é o canudo que eles adquiriram, né? É a inteligência que eles têm. Eu preciso porque eu faço o que eu quero pedir. Mas se Deus cortar a respiração, cai duro, fedendo, no outro dia ninguém aguenta ficar perto. Isso aí é o ser humano que acha que não precisa de Deus. Por quê? Porque eu tenho fome, porque eu tenho dinheiro, eu tenho isso. Mas se Deus estiver fora, não tem nada. Eu estou escrito lá em Apocalipse. É miserável, desgraçado, pobre e nu. Agora, a pessoa que vem para Deus, ela pode estar lá embaixo no pó, como diz o cântico de Ana, que Deus levanta o pobre do pó. Ele pega a pessoa do monturo. Monturo, se você for olhar o significado, significa aterro de lixo. É onde o Senhor vai lá e pega o traficante, a prostituta, está no aterro de lixo. Ele é uma escória da sociedade. Mas Deus traz ele e tapa a boca de muita gente. Levanta essa pessoa de tal maneira que essa pessoa se torna impecável, um caráter refinado, aprende a respeitar princípios, passa a ter valores do reino dentro dela, ama a Deus. Quantas pessoas estão aí fora e só o sangue de Jesus, quando vem para Deus, muitas das vezes se torna exemplo para muitos daqueles que já estão aqui. É de impressionar, irmãos. Olha lá aquele centurião. O centurião, ele foi buscar uma cura para o servo dele. E quando ele chega lá, o Senhor fala que iria acompanhar, ele falou: não precisa, eu sou homem de autoridade. Eu sei o que é o poder da palavra. Quando eu falo para os meus soldados, para aqueles que estão debaixo da minha autoridade, vai, ele vai. Porque eles respeitam a minha autoridade. E eu também me submeto à sua autoridade. Eu sei o quanto que vale a palavra de alguém que tem autoridade. Então ele respeitou a autoridade de Jesus. Ele falou: não precisa ir até lá. Manda uma palavra e ele vai ficar curado. Uma palavra. Aí eu pergunto para você: quantas palavras você tem recebido? Será que Deus vai ter que repetir todo dia a mesma coisa? Deus já falou. Nós lemos aqui, irmãos.
E você tem que confiar em Deus. Você não pode ser levado por emoção nem sentimento. A vida com Deus não é vida de emoção. Se a gente for servir a Deus com emoção e sentimento, é onde muita gente fica pelo caminho. Porque os sentimentos, eles são traiçoeiros. Cada hora a pessoa sente uma coisa. Nossa, hoje eu estou sentindo Deus demais. Amanhã surgiu uma luta, alguém levantou, pisou no carro, veio uma luta financeira, uma prova, aí já não está sentindo Deus mais. Não é assim não, irmãos. Deus prometeu estar conosco todo dia. Você sentindo, você vendo ou não vendo, Ele está lá, porque Ele não é homem para mentir. Você vê, você não sente, mas Ele está lá, porque Ele prometeu. Amém. Glória a Deus. Ele prometeu estar conosco todo dia. Vai ter dia que você não vai sentir pelas suas emoções, seus limites. Vai ter dia que o inimigo vai querer pôr medo. Vai ter dia que você vai olhar para uma situação, o inimigo vai tentar jogar na sua mente, você está sozinho, é mentira. Como que a gente vence a mentira? Com a verdade. A gente vence a mentira do diabo com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui a Bíblia está afirmando que Deus tirou o povo do Egito. Quem foi tirado do Egito? Levanta a mão, fala assim: eu fui tirada do Egito, das mãos de Faraó. Para lá eu não volto. Fala, para lá eu não volto nunca mais. Porque quem converte de verdade não volta não. Pode ter tristeza, viver um momento de fraqueza, mas não retrocede nunca mais em Deus. Quem converteu de verdade nunca mais volta para o Egito. Porque sabe o que o Egito representa? Sabe o que é o diabo? Como que ele enganou? Como que ele engana as pessoas? Como que ele escraviza as pessoas? E coisa boa está na mão de Deus. Coisa terrível está na mão do diabo. Porque o diabo não pode de ninguém. Ele só usa, depois ele vai lá e arrebenta com a vida das pessoas. E tem muita gente no engano, achando que o diabo é bom. O diabo não é bom, ele é mau. Bom é Deus. E aqui o Senhor tirou o povo do Egito com a força do boi selvagem. Assim, essa força está sobre mim. Põe a mão no peito. Todas as vezes que o diabo falar com você está fraquinho ou não, eu estou na força do boi selvagem. Nada vai segurar o que Deus tem para fazer na minha vida, nada vai deter, nada vai impedir. Olha, eu vou ter avanço na minha vida, eu vou crescer, eu vou para frente. Você vai ver na Bíblia lá, essas pessoas que Deus resgatou e aonde elas foram. Passaram por todo o processo de dor, porque faz parte, né? É aí que a gente prova a nossa fidelidade. Porque não é no momento difícil a gente virar as costas e querer tirar a mão do arado. Porque quem tira a mão do arado não está aprovado. A gente não pode olhar para trás. Quem olha para trás não está apto. E quem põe a mão no arado também não pode olhar para trás. Então nós temos que ter determinação na nossa vida. Que chova, que faça sol, mesmo que sejam dias de trevas, porque a Bíblia fala sobre isso, que haveria muitos dias de trevas. Deus está comigo do mesmo jeito. Eu vou passar por essa situação, vou atravessar esse deserto e eu vou conquistar minha Canaã. Eu não vou fazer como aqueles 10 espias que vieram com relatório negativo, porque olharam mais para a dificuldade do que para aquilo que Deus falou. Não, eu vou ser como Josué e Caleb, que tomaram posse da promessa. Não ficaram olhando para gigante nem para o alto, não ficaram olhando para a dificuldade, olharam para Deus. E nós temos que aprender a olhar para Deus, irmãos. Temos que aprender a confiar. Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Eu vou ver essa promessa, eu vou viver essa bênção em nome de Jesus. Nada vai deter o poder de Deus. Ele não é homem, não tem nada que possa parar o mover de Deus. Nada, irmãos, nada pode segurar Deus. Quando você tem fé, quando Deus está na tua história, não tem nada que atravesse o seu caminho te faça parar. Sabe por quê? Porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa nessa vida. Então aqui, ó, a palavra de Deus nos ensina: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Não vale encantamento, jogar praga, oração contrária, nada disso. Você é blindado. O poder de Deus é maior na sua vida. Você tem Deus como escudo. E o escudo funciona exatamente para quê, irmãos? Para poder proteger. E Deus, como escudo, Ele está na nossa frente. Você nunca vai de peito aberto, sozinho, enfrentar uma guerra. Sempre Deus vai na sua frente. É por isso que você
Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós, não somos nós. Porque na nossa própria força a gente não é nada. Mas no poder de Deus você salva o lugar. Foi isso que o salmista Davi falou. Com o Senhor eu dou uma tropa, eu salto muralha. E é isso que a gente tem que confiar. Ainda que o exército se acampe contra mim, eu não vou temer. Olha para você ver que coisa tremenda. Como que a gente aprende com esse homem de Deus. E aqui está falando aqui, irmãos. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Talvez hoje você não está vivendo aquele dia que você está se sentindo realizado. Por quê? Porque existem situações que você está se sentindo maltratado nas suas emoções, você está sendo tratado por Deus, Deus está permitindo, porque Ele quer ver o que vai sair de você. Mas Ele é um Pai de amor, que Ele cuida, te carrega no colo. E aqui vai chegar esse momento aqui, onde você vai declarar que Deus tem feito coisas tremendas na sua vida. Vai chegar esse momento, irmãos. A vida da gente é uma construção. Só que o alicerce é a parte mais importante. Negócio que a gente tem muita pressa, mas Deus trabalha com perfeição. Não adianta eu fazer pirraça, espernear, eu quero isso agora. Deus está dizendo, filho, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado. Você está querendo uma coisa, às vezes fica até com aquela bronca, chateado, acha que Deus não quer te dar. Se você conseguisse imaginar o que Deus tem preparado, é muito além. É muito além. Irmãos, Deus não dá o que a gente está pedindo, Ele dá além. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa, irmãos. Deus dá além. Eu lembro quando eu era jovem, eu sonhava em fazer alguma coisa na obra de Deus. Era o sonho da minha vida. Mas eu nunca imaginei que eu fosse uma pastora. Irmãos, nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Tudo que eu queria quando eu fui para a obra de Deus, Senhor, eu quero ser útil. Eu quero fazer alguma coisa, nem que seja limpar o chão da igreja. Eu vou lá para a igreja que eu congreguei. Como a gente estava vivendo uma época de construção, a igreja era de terra, vermelha. Eu era jovem, eu chegava lá, antes do culto, a gente jogava água com a mão naquela terra para baixar a poeira. Eu ficava com os pés todos cheios, respingado de barro, aberto. Pergunta se eu tinha vergonha. Eu saía de casa de banho tomado, me perfumava, eu era jovem. Mas eu nunca me envergonhei. Eu ia para lá, irmãos, com tanta alegria. Chegava cedo para poder arrumar a igreja. E depois, sabe o que Deus foi fazendo? Foi me confiando em outras coisas. Eu ia para a igreja para limpar a igreja e eu ficava feliz demais. Daí a pouco o pastor foi vendo aquela dedicação e tudo, eu alegre. Às vezes eu estava lá limpando a igreja, cantando, o pastor ouvindo minha voz, falando, olha, tem uma voz boa. Mas eu estava ali, não era para ser vista pelo homem, não. Eu estava ali cuidando da obra de Deus, limpando o chão. O pastor falou, olha, tem uma voz boa, vai participar do louvor. Eu nem imaginava. Daí eu comecei a participar do louvor. Do louvor eu fui me envolvendo. Depois eu me tornei superintendente da escola dominical. Eu já estava representando as igrejas quadrangular na época que eu congreguei, da região toda. E Deus foi fazendo na minha vida. Quando eu assustei, comecei a pregar. E até hoje ainda não sei pregar. Eu estou aprendendo. Mas tudo que Deus quer ver em nós, irmãos, é dedicação. Deus quer que a gente, tudo que a gente for fazer para Deus tem que ser com excelência. Que você dê o seu melhor, mesmo que seja com simplicidade. Vem para a igreja, sua melhor roupa. Chega aqui e dê o seu melhor sorriso. Entrega o melhor para Deus. Isso é cultuar a Deus, irmãos. Sabe que hora que o culto começa? Quando você começa a se arrumar para vir para a igreja. Tem gente que acha que o culto começa quando chega aqui. Não, irmãos. A nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é um altar para Deus. Quando você está lá na sua casa animado, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele momento ali já começou o culto. Você está lá tomando banho, vestindo sua roupa. Deus já está recebendo. Então, que a gente tenha isso dentro de nós. E aqui a palavra do Senhor fala assim, irmãos. Versículo 24. Eis que o povo se levantará como leão. Deus quer
que você se levante como uma leoa. Ninguém segura uma leoa. Sabe por quê? Porque ela tem os filhotes para alimentar. Quando ela sai com uma determinação de pegar presa e trazer para os filhotes. Você acha que ela volta sem nada? Não. Ela vence os maiores desafios para poder levar para os filhotes lá o alimento. Porque ela não aceita voltar sem nada. Porque ela sabe que os filhotes dependem dela. Tem pessoas que precisam de você. Você precisa ter essa determinação na sua vida. Deus quer que você se levante como uma leoa. Quando você vem para a igreja, seu filho depende de você. Seu marido depende, ou sua esposa depende. Tem alguém no meio da sua família que precisa de você. Você tem que ter essa determinação. E você vem aqui buscar esse alimento aqui, ó. Esse alimento. Você vem buscar esse alimento para cuidar das pessoas que Deus te confiou. A leoa, quando ela sai, ela não volta sem nada. Ela tem uma determinação. Ela enfrenta o que ela tiver que enfrentar. Não para animal nenhum na frente dela. Porque ela é muito feroz. Quando ela tem uma determinação, ninguém segura ela. Pensa bem, o leão fica lá, ó, e a leoa sai para caçar. Porque ela é violenta para os filhotes. Já viu? Isso é cuidado, isso é amor. E a gente tem que ter essa determinação na nossa vida. Você tem que se levantar como uma leoa. Tem que levantar. Você sai da tua casa e fala assim: eu estou na força do boi selvagem. E eu estou me levantando como uma leoa. Eu estou saindo da minha casa, mas eu tenho determinação. Eu sei o que eu vou fazer no mundo. Não é, eu estou indo, não. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o propósito que Deus tem. Eu estou indo lá cultuar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Vou derramar minha vida perante Ele. Vou entregar a Deus o meu melhor. Vou tomar posse do que Ele fala para mim. É tomar posse da verdade de Deus, a verdade que liberta. É dar crédito. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Então nós temos que dar crédito à pregação para o braço de Deus se manifestar. Antes do braço de Deus se manifestar, primeiro é o crédito. Às vezes a pessoa quer que o braço de Deus se manifeste, vai ter que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer ver o braço de Deus se manifestar? Dê crédito no que Deus fala. Acredita. Não é o que você está vendo, não é o que você está sentindo. Não tem nada a ver com emoção. É o que Deus falou. Senhor, eu posso não estar vendo nada. Vai acontecer com Abraão. Abraão estava lá na tenda, irmãos, remoendo, achando que o servo dele ia ser o herdeiro. Porque eu já estou velho, até hoje eu não tenho filho. Então o meu servo, Eliezer, ele vai ser o herdeiro. E Deus chamou ele para uma conversa de pé de ouvido e falou: Abraão, sai dessa tenda. Não tem nada disso não. Vou cumprir na sua vida, vou te dar filho, sim. E era impossível. Pensa num homem velho, sem vigor nenhuma. E aí ele está lá, Deus fala assim: agora eu vou cumprir. Sabe por quê, irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém. Negócio quanto mais difícil, melhor para Deus operar. Deus gosta de coisa difícil. Sabe por quê? Porque não tem jeito de roubar a glória dele. Ninguém vai bater a mão no peito e falar assim: não foi eu que fiz. Não, Deus fez através da minha fé. O Senhor esperou o Jordão transbordar. Depois que transbordou, Deus mandou o povo atravessar. Agora vocês vão dar passo de fé. Vocês vão colocar os pés no Jordão e vão levar água. Porque com a presença de Deus eu dou passo de fé. E não tem nada que para o caminho. Porque Deus, ele sai abrindo o caminho, ele abre a porta. Ele cria a situação. E ele manifesta agora pela vida daquele que crê. Então aqui, irmãos, olha, eis que o povo se levantará como leoa e se firmará como leão. Porque o leão, ele domina o território. Ninguém toma posse do território dele, não. Deus quer que você governe lá na sua casa, no seu trabalho, aonde ele te colocar. Você tem que governar sobre os seus inimigos. Deus nos deu autoridade, irmãos. O leão, ele toma conta do território dele. Pensa que vai outro animal lá querer tomar conta daquele lugar, vai só se matar ele. Se ele tiver que lutar, ele vai lutar até as últimas consequências. Mas ele não vai abrir mão do território dele. E assim somos nós, irmãos.
Nós temos que reinar, firmar como leão. É levantar como a leoa, nós temos que reinar, nós temos que nos firmar como leão. É dominar o ambiente de Deus. Sabe por quê? Muita coisa vai tentar entrar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, no casamento, muita coisa. E o diabo ele é ladrão. Mas se você se fundamenta como um leão, você mostra quem tem mais autoridade. Porque uma vez que nós somos embaixadores, nós representamos o reino de Deus e a autoridade maior está na nossa vida. Então não adianta o diabo querer fazer gracinha, entrar ali na casa daquele crente e devastar. Não vai mesmo. Se tiver um crente fiel lá, que tem bola no pó, tem joelho no chão, que teme a Deus, o diabo respeita. O diabo não é bobo, ele sabe quem é de Deus. Sabia disso? Ele sabe quem leva Deus a sério. E ele sabe quem brinca. Ele sabe quando uma pessoa é séria, quando a pessoa tem seriedade. Sabe por quê? Porque o oculto, quando a pessoa está sozinha, o diabo sabe o que ela faz. E é nesses momentos aí, que a gente tem que aprender a pôr limite. Porque para a gente ter autoridade, irmãos, é consagração. Quando a gente está sozinho, nós somos quem nós somos verdadeiramente. Porque a gente às vezes está perto das pessoas, é fácil. O negócio é quando ninguém vê a gente. Quando ninguém está vendo, a gente vai provar quem nós somos. É o que a gente fala, é o que pensa, é o que acessa, é o que faz. Isso aí nos dá autoridade, não se importa. Porque o diabo, ele não faz gracinha com a pessoa que entendeu quem ela é. Porque sugestões existem, mas não significa que eu tenho que aceitar. Ele vai sugerir muita coisa, mas não significa que eu tenho que aceitar para a minha vida. Faça isso, faça aquilo. Não estou aqui para obedecer ao diabo, estou aqui para obedecer a Deus. Sabe? Então, toma posse disso para a sua vida. E aqui está falando aqui, olha, vai se fundamentar, vai se firmar, vai reinar como leão e não se deitará até que coma presa. Então, quer dizer, você não vai voltar sem aquele propósito. Você não vai voltar de qualquer maneira, é o que a Bíblia está dizendo. Você leva a semente chorando, mas com certeza, a Bíblia te dá uma garantia. Com certeza virá trazendo os peixes. Você sai de um jeito, às vezes até chorando, levando a semente, cumprindo o propósito. Mas quando você volta diferente. Você volta trazendo o que? A recompensa. Foi isso que Deus falou com Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, não temo. Eu serei o seu grandíssimo galardão. Eu vou ser a sua recompensa. E a sua recompensa vai ser grandiosa. Veja bem, ele sonhava com um filho. E Deus fez dele o que, irmãos? Pai de multidão. Às vezes a gente está aqui sonhando com uma coisa. Deus quer que você tenha essa fé de alcançar coisas maiores. Pede-me e eu te darei as nações por herança. O lugar que você pisar a planta dos teus pés, Josué, eu te darei. Olha a fé. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho, irmãos, que eu fiquei assim, impactado. A irmã não tinha dinheiro para pagar aluguel. E aí Deus falou para ela assim, ó, escolhe uma casa. E ela saiu para escolher a casa, né? E ela foi assim, uma casa, pensa numa casa, uma pilha numa casa. Olha, Deus mandou escolher, e Deus é rico, Ele é dono de tudo, então eu não vou escolher um barracãozinho, vou escolher uma casa dele, que foi na fé. E aí chegou lá, perguntou o preço do aluguel, ela pensou, né? Nossa, meu Deus. Aí diz ela que foi estendendo o assunto. Falou, não tem dinheiro para pagar aluguel, vou perguntar quanto que custa a casa. Isso que é fé, né? Ela não tinha dinheiro para pagar aluguel. O aluguel da casa era quase 3 mil. Ela falou, não, quero saber quanto que é o valor dessa casa. É tanto, mais de 500 mil. Aí está fechado, essa casa vai ser minha. Aí diz ela que começou a ir, olha, irmãos, pegava o óculos e apertava assim e falava assim, estou abrindo o controle, esse aqui é o meu controle, eu estou abrindo o portão da minha casa. Ela não estava ali cobiçando nada de ninguém, não tinha morador, uma casa estava à venda, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é para a gente chegar e cobiçar nada dos outros, é nada disso. A casa estava à venda. Ela pegava o óculos, chegava na porta, apertava e falava assim, ó, eu estou abrindo o portão da minha casa. Irmãos, ela não foi fazendo isso, fazendo isso. Deus moveu os céus e terra, a mulher ganhou a casa, eu moro nessa casa. Não pergunta para
foi, não, porque foi um milagre. Deus, irmãos, quer que a gente tenha essa fé. Sabe por quê? Não existe nada mais grandioso do que o que Jesus fez lá na cruz. E a gente precisa é pouco diante do que Ele fez. Jesus pagou um preço alto pelas nossas vitórias. Ele pagou um preço muito alto para que a gente seja mais do que vencedor. Coloca isso no seu coração. Tenha essa força do boi selvagem na sua vida. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Digo fraco, eu sou forte. Então não é para abrir a boca de forma negativa, é para fazer as declarações da palavra de Deus. Creia que aquilo que Deus falou, Ele não é homem para mentir. Amém, irmão? Se firma na verdade, creia nessa palavra. Toma posse que Deus te tirou do Egito, que você está na força do boi selvagem. Declara isso. Estou levantando hoje para trabalhar, estou na força do boi selvagem. Eu estou me levantando como uma leoa e eu vou reinar como um leão. Ninguém vai tomar posse do meu território. O que Deus me deu, ninguém me tira. Eu estou cuidando disso aqui, ó, no nome de Jesus, e ninguém vai arrancar. O inimigo vai tentar? Sim, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Toma posse dessa palavra. Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus não é homem para que minta. Eu quero que vocês coloquem de pé e declarem o que você não aceita levar para o ano de 2025.